Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos conversando sobre este livrinho aqui de Roger Olson, um historiador, certo? Cristão, evangélico, né? Arminiano, para os que não conhecem. História da teologia cristã, 2000 anos de tradição e reforma. Chegamos ao capítulo número 11. Atanásio sustenta irredutivelmente a fé. E os irmãos vão ter que me desculpar por causa de que a brevidade da semana que eu estou encarando me obriga a fazer um formato diferente neste vídeo. Ressaltando, frisando, de que este vídeo não é a própria aula. Este vídeo é um resumo superficial, pequeno, limitado do que é o próprio capítulo. Se lembra de Alexandre, de Alexandria, certo? E toda a disputa com Ario e todo aquilo lá, concílio de Niceia e tal. Alexandre, quando foi ao concílio de Niceia para defender a causa trinitária contra Ario, e lembremos que essa causa trinitária tinha seu foco no dilema da natureza de Jesus, a sua divindade e a sua humanidade estavam nessas questões. Então o espírito fica apenas como uma menção, até porque não era um problema, né? A manifestação própria do espírito já invocava para uma questão mais transcendente, menos física, etc. Então não era tanto um problema, mas é uma causa trinitária. Então Alexandre foi acompanhado de quem? De um jovem teólogo de 20 e poucos anos chamado Atanásio. E quando Alexandre morre em 328, Atanásio tinha 30 anos de idade e vai ser ele quem sucede Alexandre nesse cargo eclesiástico tão importante. Lembre-se que para essas alturas nós já tínhamos uma identidade justamente entre o bispo e a igreja. Ou seja, sem bispo não havia igreja, esse tipo de coisa. E então ocupar o bispado em Alexandria significava, na forma prática, de ter uma certa preeminência sobre as outras igrejas que estavam ali na região. E também ser um ponto ainda de balanço com outros bispos de igual envergadura. Não havia ainda um que seja maior que os outros, por mais que havia alguns que tinham querido, como Estevão I, por exemplo, que é o primeiro a dizer que é o primus inter pares, né? E por aí vai a coisa. Muito bom. Atanásio atuou como arcebispo, era chamado de anão negro, né? Isso para já fazermos uma ideia de como que ele era física e fisionomicamente, né? Então, Atanásio atuou como arcebispo patriarca de Alexandria, que fica ao norte da África, durante 45 anos, até a sua morte em 373. E ele passa aproximadamente um terço desse período em exílio forçado. E esse exílio forçado não é outra coisa a não ser a defesa resoluta, visceral da terminologia essencial do credo de Nicéia diante da oposição imperial. As coisas tinham mudado muito, mesmo que Constantino tinha sido quem coloca essa palavra, sugere aquela palavra lá que fala de ser uma mesma substância, consubstancial com o Pai, né? Ele vê, enquanto o concílio está rodando, depois do concílio para ele fica mais evidente, que politicamente não era lá aquelas coisas, essa postura, que era mais conveniente, mais interessante ficar com outra postura, uma postura intermediária, né? Para era uma questão política, né? Não era uma questão teológica. Então, quem vai apresentar defesa é Atanásio contra esses desmandos e essas tentativas de interferência do império, do imperador. Durante as décadas de meados desse século, 340, 380, e aí Olson está citando um outro historiador, né, a história da doutrina parece mais a história de intrigas de corte e da igreja e da agitação social. Então, o que acontecia? Quando o imperador assumia,
Ele mudava, então, do arianismo para a ortodoxia, depois para o semi-arianismo e depois voltava à ortodoxia. Mas houve um deles, um tal de Juliano, que faz, digamos, o ponto fora da curva, né? Faz o caminho completamente diferente deles. Ele vai do cristianismo para o paganismo. E ele tenta, sem sucesso, levar o império de volta às raízes pagãs. Agora, eu preciso de novo frisar que as estatísticas menos pomposas, menos positivas, estimam 5% de cristãos no império. Então, Juliano não conseguir voltar para o paganismo, claro, nós vemos raízes espirituais aí, Deus cuidando e tudo mais, mas tem também a explicação de que o paganismo não é uma frente única, né? O paganismo se refere a adorar qualquer tipo de divindade. Divindades regionais, divindades da cidade, divindades de um local específico. Conta, por exemplo, não sabemos se lenda ou história, que muitíssimos anos antes disto, 600 e tantos anos antes disto, Alexandre o Grande, quando estava na sua conquista, ele sai da Macedônia, vai entrar no que é Ásia, né? E vai descendo ali por Palestina, vai chegar na África, mas em lugar de ele ir se enfrentar com o rei dos persas, ele vai e se adentra mais na África, buscando um tal de um oráculo que residia num oásis lá dentro. Então, quando falamos de paganismo, falamos desse tipo de eventos, de crenças, né, que estão localizadas. E eu tenho que insistir na questão da capilaridade do cristianismo, né? Por falar de cristianismo, palavra inventada no século XIX. Né? Muito bom, Brock. Diz Olson que Atanásio nos faz lembrar de Martinho Lutero. Então, Martinho Lutero ainda vai vir lá no século XVI, lá na frente, né? Mas Lutero tinha uma frase, tinha um lema, uma ideia que era muito bacana, que era: paz se for possível, mas a verdade a qualquer custo. Então, essa era a ideia de Atanásio também na prática. Ele se desvelava em cima da questão da verdade e não somente da paz. A paz era uma questão secundária para ele e deveria de ser para nós também. Tá? Pense nisso. Depois do Concílio de Nicea, o bispo Marcelo de Ancira, que era sabeliano, né, modalista, né, ele proclamou que o concílio e seu credo foram um grande triunfo para o sabelianismo. Né? Então, ele e seus colegas acabaram declarando que aquele termo homoousios, né, assim, dois ossos juntinhos, né, consubstancial, identificava o pai e o filho tão intimamente que deveriam ser considerados apenas uma só substância ou identidade pessoal. Está entendendo? Eles frisavam essa questão porque o modalismo propõe que a diferença está apenas na manifestação. Isso é uma heresia também, mas ainda não tinha sido declarada como tal. E era menos arriscado ir para esse lado no tempo do concílio, voltando lá no concílio de Niceia, era menos arriscado, e nós já falamos disso nos outros vídeos, para Alexandre aceitar um pouco de sabelianismo do que aceitar o arianismo, porque o arianismo negava a natureza de Jesus como divino. O sabelianismo ele aceitava sim a natureza de Jesus como sendo divino, todavia ele colocava como se fosse uma única identidade. E essa que é a questão, né? Como se fossem somente máscaras, que o único Deus se colocaria para manifestar-se e interagir com o ser humano. Muito bom. Marcelo Ancira faz isso, outros fazem isso, tal, né? Então, uma disputa ali. Entre 325, Concílio de Nicea, e 332,
exatamente quando Anastácio estava assumindo seus deveres como bispo de Alexandria, o imperador Constantino começa a mudar de partido no assunto, né? Então tem a pressão dos bispos, os conselheiros, mas entenda bem, para que haja pressão sobre alguém que tem vida política, essa pressão tem que ter peso político. Tenta você fazer pressão no presidente. Vai lá na Brasília e fala, eu quero pressionar. Eu quero exigir os... sou você, rapaz. Tá? Não, o caminho correto é alguém que tenha pressão, peso político. Então, quando falamos de pressão dos bispos na vida de alguém de vida política, estamos falando de peso político. E aqui não estou falando de política partidária, estou falando da vida sociopolítica que nos é comum a todos nós, de alguém que tem liderança. Tá? Já é uma questão apenas de tempo, nós vamos começar a ver isso com a questão de apenas as redes sociais, os influencers, sabe? Né? Apenas esse tipo de influência, né? Porque por enquanto se mistura com ações, com obras de ordem social e tudo mais, com né, algum rio que precisa ser transposto e tem valor político, né? Alguma coisa que dizem que não funciona, mas na realidade funciona, mas serve para mover as massas, uma enganação, mas funciona, etc. Né? Então, nós vamos começar a ver isso, né, rapidamente na nossa sociedade. Mas naquele momento era igualmente, o meio era diferente, mas era igualmente pesada essa pressão por conta justamente do peso político. A força da animosidade, então, que se segue após o concílio é tremenda. E Marcelo de Ancira e outros, ou Ancira, né, estão tremendamente empolgados com a ideia, né? E interessante que os semi-arianos que vão surgir ainda também ficam muito empolgados, né? Que o semi-arianismo é uma negociação. Vamos chegar lá. Então, em 332, Constantino, este homem que diz ter tido uma visão, sob este símbolo vencerás, vence uma luta contra Maxêncio cai no rio, morre afogado, ele entende que esse é um sinal de que essa é a divindade correta a ser adorada, então começa a beneficiar a igreja cristã, mas que ele nunca professa a fé cristã, ele apenas se batiza no ano da morte, em 337. Então, 5 anos antes da própria morte, Constantino declara Ário restaurado. Constantino declara Ário restaurado como presbítero em Alexandria. E ordena, então, que o bispo de Alexandria, que é o nosso anão negro, né, o Atanásio, né, o aceite de volta à comunhão da igreja naquele local. Atanásio se recusa. Não. E ele colocou uma exigência de que Ário afirmasse que homoousios, sem o i no meio, homoousios, dois os juntinhos, né? Que afirmasse que essa palavrinha é uma descrição do relacionamento entre o pai e o filho. E Ário, obviamente que não quis, então Atanásio deixa de lado as ameaças do imperador. Como resultado disso, Constantino exilia Atanásio para o ponto mais afastado do Império Romano no Ocidente, a cidade alemã de Trevris. A essas alturas nós já tínhamos tido as invasões das tribos germânicas, né? Nós iríamos continuar a ter problemas com elas, tal, né? Era um posto de avançada, era um posto que era militarizado, mas não tinha, vamos dizer, os avanços e o acesso que teria Atanásio em outras partes do Império. Poderia tê-lo extraditado para Lyon, na França, por exemplo, cidade grande, tal, tal. O interessante que esse período não deixa de ser produtivo para Atanásio.
né? Quando a gente imagina exílios, tem vários tipos de exílios, né? Mas este daqui parece como que Atanásio, nesses anos, né, esses 2 anos, ele teve viagens de ida e volta entre Treveriz, lá longe, e Alexandria, do outro lado do Mar Mediterrâneo, ou seja, ele ia ter que ir lá para o norte, voltar lá para o sul do Império. E o que acontece quando um semeador vai passando, levando suas sementes por aí? O que ele conquistou, o que ele conseguiu fazer, como foi com que pessoas entendessem do que se tratava o concílio, porque lembre-se que o Ocidente quase não tinha participado, tá? Entendessem do que se tratava, tá? Aceitassem melhor toda a disputa e, obviamente, por uma questão de que a forma, né, correta, bíblica, vamos colocar o nosso pós-cânon, né, de entender a questão da divindade de Jesus, estivessem dispostos a aceitar a posição de Alexandre, que já estava morto, né, mas principalmente Atanásio, que estava vivo e brigando, e com isso, essa parte do império que falava latim e por uma questão natural não tinha participado tão maciçamente de Niceia em 325, passasse a conhecer, 10 anos depois, passasse a conhecer do que se tratava, toda a discussão, né? Fora as cartas de Alexandre e as cartas de Eusébio, explicando a posição de Ário, né? Passa-se a entender e então a aceitar melhor e justamente sabe aquela questão, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam, etc. Muito bom. Esse exílio começa em novembro de 335 e dura até a morte de Constantino, até 337. Atanásio não perde o bispado de Alexandria, os bispos de Egito, os presbíteros e o povo de Alexandria em geral se recusaram a substituí-lo e foi o bispo amado deles mesmo no exílio. Muito bom. Então, enquanto Atanásio estava no exílio em Treverish, Ário morre justamente na véspera do dia em que seria restaurado como um presbítero cristão numa cerimônia especial em Constantinopla, a Nova Roma, né? Tudo pronto, tal, e pronto, morre. E há quem diga que talvez ele tenha sido envenenado pelos seus inimigos. Tão grave é a coisa, mas são especulações, nós não sabemos. Seja lá como for, a morte dele em 336 acontece poucos meses antes que a do próprio Constantino, em 22 de maio de 337. Como estamos gravando esse vídeo no 8 de maio de 2023, eu acho que você vai lembrar muito bem, né, que daqui a pouco, se estivéssemos em maio de 337, Constantino morreria. Ouçam, tem uma frase aí que eu acho muito interessante. Constantino viveu como pagão e morreu como ariano. Então, se para algum de vocês resta alguma dúvida a respeito se Constantino foi ou não foi cristão, eu acho que esse resumo de Olson é muito, muito esclarecedor. Tá? E você pode, né, voltar aos fatos. Lembre-se sempre que importa são os fatos, mais do que o zum, que as especulações, blá, blá, o que interessa são os fatos. Você está estudando história, então tem que ver como é que foi. A opinião vem depois. Os fatos falam, devem de falar, deveriam de falar. Altíssimo, fortíssimo. Tá bom? Então tá. Quem que sucede a Constantino? Bom, quem sucede a Constantino é Constâncio. Uma criatividade nos nomes dessa família. Então Constâncio permite que Atanásio retorne à sua sé na Alexandria. Mas não se engane, não é que Atanásio diga, olha só, isso daqui, né, meu pai agiu errado, vamos fazer a coisa diferente. Não, vamos fazer diferente porque convém, porque é assim que um imperador novo tem que proceder. Um rei, quando assume,
se espera que haja uma mudança. Aliás, é para isso que se muda de rei, é para isso que até hoje mudamos de presidente, e falando nisso tem que mudar, não pode reeleger, né? Temos que voltar a Solon, né? Solon dizia que as pessoas uma vez escolhidas para um cargo, nunca mais na vida poderiam disputar esse cargo. Então, eu sou dessa ideia. Por quê? Porque buscamos mudanças, não queremos o que já aconteceu, já vimos, já foi bom ou foi ruim, obrigado pelo seu serviço, tchau e bênção, seguinte. Muito bom, voltando ao nosso assunto. A restauração que Atanásio faz não seria permanente. O relacionamento entre Atanásio e o imperador Constâncio seria tempestuosa. O governador vai governar até sua morte em 362 e constantemente acossava o bispo, que parecia ser o último, diz Olson, e principal baluarte da resistência à ortodoxia trinitária ante o arianismo e o semi-arianismo. Certo crítico da ortodoxia cristã primitiva chega à conclusão de que Atanásio desempenhou algum papel na queda do Império Romano por causa da sua obstinação quanto a uma letra minúscula em grego que não passa de uma marca diacrítica sobre uma vogal. Então, aí Olson está fazendo referência a Edward Gibbon, que ele argumentou que homoousios e homoiousios, né? Homo, com dois os, homoousios e homoiousios, são tão próximos, tanto na aparência como no significado, que Atanásio deveria ter aceitado essa última forma, em vez de provocar tanta contenda e dissensão quanto à diferença. Então, na realidade, temos situações em que, às vezes, uma pequena marquinha, tá, faz uma revolução tremenda. Algumas vezes provoca discussões acaloradas apenas, outras vezes chegam em mortes, em falências financeiras e tal. Né? E isso é um assunto muito sério. Para quem é de fora, como Edward Gibbon, pelo visto, né, de fora da fé cristã, e com isso não me estou referindo a que ele não pertence à cristandade, ou que ele não pertence a alguma igreja evangélica, eu não conheço ele. Mas quando você chega a Cristo, você chega a uma inflexão tremenda na existência da raça humana, e aí eu tenho que me reportar a Irineu, necessariamente, né, com sua recapitulação, né, já estudamos dele. Mas você chega a um ponto de inflexão, ao segundo Adão, Romanos 5, né? Você chega ao ponto de inflexão na raça humana. E toda a questão por trás é que se ele fosse um ser grandioso, um ser muito potente, uma pessoa muito importante, um grande profeta, ele não poderia ser o Salvador. Para ele ser o Salvador, ele tem que ser Deus. E ao mesmo tempo, o outro tensor que está do outro lado é o Deus que é único, somos monoteístas, e o Deus que não muda, né? Então, esses tensores ali são os que estão fazendo com que a discussão fique tensa, né? Tensores, né? Porque fica complicado, não há uma definição fácil, não temos palavras, né? Talvez as melhores formas de expressar isso sejam os poemas, né? A parte artística, poderíamos dizer. Mas quando chegamos a pôr uma palavra, temos que escolher uma, temos que formar alguma palavra. E é aí onde Alexandre tinha falado que tinha que apelar para vocabulário extra-bíblico para poder fazer a coisa funcionar. E isso que acaba dando todo esse rolo. Mas na visão do Alexandre não poderíamos fazer sem vocabulário extra-bíblico, porque o vocabulário bíblico estava dando para que também Ário torcesse a interpretação, desse outra interpretação, e por aí é a questão, né? Então, o que está em jogo é isso. Por isso que para os de fora, pelo amor de Deus, é somente uma letrinha. Não é uma letrinha.
Tá? A diferença entre homoousios e homoiousios é a diferença entre a divindade e a criatura. O primeiro termo diz que o Filho é Deus. O segundo diz que o Filho é semelhante a Deus. Lá no Uruguai a gente fala que parecido não é o mesmo. Então, semelhante não é a mesma coisa. Parecido não é o mesmo. Tá? Então, homoousios diz que Jesus é Deus. E homoiousios diz que ele é semelhante a Deus. Se um ser é Deus, quer dizer que é semelhante a Deus. Se um ser é Deus, dizer que é semelhante a Deus é totalmente errado. Tá? Se isto aqui é uma xícara, e se eu digo que isto outro é semelhante a uma xícara, porque tem um buraco em cima, porque tem algumas paredes, tá? Estou dizendo isso, que é semelhante, mas não é a mesma coisa. Tá? E se eu digo que esta xícara é uma xícara, mas que outra coisa semelhante é a xícara, eu estou sendo completamente errado na mensagem que eu estou transmitindo a partir da nascente, a partir da origem. Se um ser é apenas semelhante a Deus, declara que ele é Deus, seria uma heresia. Esse é o outro limitador. Então, se esta é uma xícara, e isso é semelhante a uma xícara, e eu digo, é uma xícara, estou enganando, estou faltando com a verdade. Né? Então, esse que era o problema. Se eu dizia que Jesus era semelhante a Deus, dizer que ele era Deus, então era heresia, ou até mesmo blasfêmia. Atanásio percebeu isso, não era para menos, tinha sido educado por Alexandre, e ele resiste à tentação de ceder, e por isso que ele é o teimoso. Ao todo, Atanásio enfrenta 5 exílios. Desde os seus 46 anos de bispado, Atanásio passou no exílio. A política e a teologia sempre se misturaram. Assim viveu Atanásio, defendendo o seu modo de entender a fé católica, nesse sentido aqui, católica como termo universal ainda, não católica apostólica romana, senão católica apostólica no sentido universal e de que é a fé dos apóstolos, como tinha sido declarado em Niceia. No meio de tudo isso, Atanásio conseguiu convocar um concílio em Alexandria, um concílio que evidentemente não seria ecumênico, porque não contaria com a presença de todos os bispos e tudo aquilo lá, né? Mas esse concílio se reúne em Alexandria em 362 e os bispos ali reunidos reafirmaram homoousios como a única descrição apropriada do relacionamento entre o pai e o filho e rejeitaram explicitamente como heresias tanto homoiousios semi-ariano como o sabelianismo. Né? As duas coisas, os dois limites. Se eles tinham talvez negociado um pouco com o sabelianismo, agora eles deixavam bem claro, eles naquele momento, quando for negociação, não falo que se sentavam, vamos negociar aqui, senão uma negociação interna, tipo, bom, vamos deixar passar um pouquinho disto. Imagina Alexandre lá no concílio, 2 meses debatendo sobre isto. Né? Porque isto é menos complicado, mais fácil de lidar do que aquilo. Incrivelmente, é muito mais fácil lidar com o sabelianismo do que com o arianismo. A prova está aí as testemunhas de Jeová, certo? E o sínodo deu um passo novo que seria crucial para o sucesso da doutrina niceia da Trindade no concílio de Constantinopla em 318. Isso com a ajuda dos seus amigos, os pais capadócios, que nós vamos ver daqui a pouco, né? Então Atanásio acaba propondo, e o sínodo aceitando uma declaração explicativa no sentido do Pai e o Filho e o Espírito Santo serem 3 hipóstases distintos, mas não separados do único Deus. Então, essa palavrinha que nós vamos tratar durante a aula, hipóstases, eu não vou dar muita explicação, a não ser que trazia e traz a ideia de uma substância individual, como uma pessoa, uma substância comum, que é diferente da persona, tá? De lá do sabelianismo. Tá? É uma pessoa. Então, são 3 hipóstases distintos, mas não separados do único Deus. Tá? E aí é muito complicado, é como falar de física quântica, é complicado.
Muito bom. O propósito de por essa nova ideia era contradizer o modalismo sabeliano, a tornar claro que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, embora sejam de uma mesma substância, tá? Uma homoousios, não era a mesma pessoa ou substância idêntica. Esse era o problema do sabelianismo. Então são três hipóstases distintas e não meramente três máscaras ou manifestações ou aspectos de um Deus pessoal. Então, parece que no sino de Atanásio em Alexandria, ele e os bispos trinitários, né, tinham finalmente retornado à fórmula trinitária latina, lá de Tertuliano. Lembra que nós deixamos Tertuliano, a questão trinitária dele, um pouquinho, porque era muito material naquela ocasião? Então, volta um pouquinho lá em Tertuliano, tá? E dá uma lida, porque agora vai ser mais enriquecedor, porque agora você está vendo onde que está desembocando tudo aquilo. Né? Quando Tertuliano vai discorrer contra Praxeas, né, 150 anos antes, ele fala justamente de uma substância e três pessoas. Tá? Muito bom. Em 362, a ideia de Tertuliano estava bem longe de ser aceita. E lembre-se que lá, quando falamos de Tertuliano, falamos que ele estava muito avançado para a sua época, literalmente, 150 anos. Bom, muito bom, ele escreve alguns livros, dos quais vamos falar durante o nosso encontro, principalmente das três linhas argumentativas dele. Tá? Mas vamos falar finalmente agora do legado de Atanásio. Olson gosta, em muitos capítulos, de terminar falando do legado perturbador. Tá? Então, Olson vai finalizar com uma declaração de Atanásio, tá? Sobre a obra teológica de Cristo, tá? Como que, sendo Deus, ele pode ser Salvador. Então, por um lado, Atanásio considerava, sim, muito essencial que o Salvador fosse divino, né? Além de humano. Para ele não poderia haver obra redentora. Bom, para entender essa questão temos que voltar a Irineu, tá? E a theosis. Né? A theosis é a questão da divinização. Né? Então, não de que o cristão se torna divino no sentido de se tornar um Deus, mas que se torna participante da natureza divina, como diz Pedro. Né? Então, essa é a pauta. Theosis é o que está por baixo disso. E essa é uma ideia comumente aceita. Tá? Veja que os cristãos não fugiam da raia de conversar esses assuntos. Tá? Quando a filosofia se planteia algumas questões, e você fica olhando e fala, cara, você já deu uma olhada no que é a questão metafísica da argumentação ao respeito do Deus Trino, né? E você diz, bacana, não está em busca da verdade, então gasta um tempo pensando, né, sobre essas coisas. Eles não fugiam dessa raia, não negociavam, né, como Gibbon queria que, vai negociar, né? Negocie. Né? Não, os tensores estão aí, temos que tratar com eles. Né? Se Jesus não fosse, já falamos isso nesse vídeo, se Jesus não fosse verdadeiramente Deus, sua vida dificilmente poderia banir a morte do nosso corpo mortal. Por outro lado, a declaração também ilustra um problema na cristologia de Atanásio de Solso. Deixa sem resposta uma pergunta e nela que vamos encontrar esse legado perturbador que Atanásio acaba deixando para teólogos posteriores. Como vocês estão vendo, nenhum teólogo tem uma obra completa. Impossível! Não tem como um teólogo ter uma obra completa. Nenhum de nós. Porque Deus sendo infinito, você não tem como abraçar ele, que se Deus te dá muita vida, cento e tantos anos, vida produtiva, tá? 70 anos de vida produtiva. Não tem como você abraçar isso tudo. Então, os teólogos fazem o melhor serviço que podem, muitos deles, né? Alguns fazem desses serviços, né? Mas seguindo a trilha da teologia cristã, fazem um bom serviço e eles dão o melhor de si, mas é impossível abraçar tudo.
Então ele deixa esse legado perturbador. E a pergunta é esta: como Jesus Cristo podia realizar a obra de salvação se somente seu corpo ou carne era verdadeiramente humano? Porque essa é a questão, a proposta de Atanásio, ele é humano. Mas o que de Jesus era humano? Apenas o corpo. O Logos permanecia divino. Então, tudo bem, há uma identidade entre o Logo e o Filho de Deus em Atanásio. Isso já é bastante melhor do que alguns outros que propunham de que o Logos, na realidade, sendo apenas uma ponte, ele nunca se misturava com a coisa humana. Atanásio está longe de ser gnosticista, muito longe. Mas ele chega aos complicadores, né? Chega na beira, na beirada do precipício. Né? Então, a parte, vamos dizer, física era humana e o Logos permanecia imutável, ou até mesmo fora do corpo durante a vida e a morte de Jesus. Aí já vamos ver que há outras problemáticas, né? Vamos precisar de mais gente para resolver isso. Né? Então, quando a gente coloca isso assim, ressaltado, né? Aí a gente pergunta, então será que a encarnação era genuína? Né? Voltamos nas perguntas que às vezes Cipriano enfrentou e tudo mais. Né? O Filho de Deus realmente experimentou o nascimento e o sofrimento e a morte? A resposta de Atanásio é que ele somente experimentou tais coisas próprias da criatura mediante o corpo humano que a assumiu. O Filho de Deus não ficou de modo algum diminuído, impedido, sujeito à mudança ou ao sofrimento através da encarnação. Então, é o que a gente poderia falar, repara bem, aqui a gente poderia falar de encarnação parcial. Que tipo de encarnação é essa? Alguém poderia perguntar com toda razão. Na mesma época que Atanásio era vivo, outro teólogo chamado Apolinário ensina um conceito parecido, um conceito da pessoa de Jesus Cristo, quase idêntico ao de Atanásio. Tá? Esse conceito foi declarado herético no Concílio de Constantinopla de 381. Então, Atanásio, por mais grandioso que fosse, era talvez um apolinarista, antes de Apolinário, em que, para Apolinário, Jesus, por mais de que o verbo encarnado, não é completamente encarnado. Seria mais ou menos como se alguém agora dissesse, Jesus é 50% homem e 50% Deus. Não soluciona. Cria mais problemas do que soluções. Tá bom? Muito bom. Com isso, nós encerramos o que temos para falar ao respeito de Atanásio, né? o chamado de anão negro, né? Que eu acho muito bacana a gente ilustrar isso para trazer glória que merece. Né? Atanásio foi um lutador, foi um homem assim, tremendamente forte, alguém que enfrenta, dizendo, não vamos descilhar, tá bom? Né? Onde que é? Por lá? Vamos. Né? E tantos outros, para mim, merecem um respeito enorme, como na minha cultura. Chamar alguém de negro não é uma coisa ruim, a gente chama assim os queridos, né? Então, para mim, está muito tranquilo. Isso daí é muito bom. E este homem foi, sem lugar a dúvidas, um dos exponentes grandiosos da teologia cristã, um lutador assim, inveterado. Muito bom, nos vemos na aula. Leia, por favor, o capítulo 11, se prepare. Se você puder dar uma lidinha em Policarpo também, algumas outras coisas ali. Não lhe peço para você ir muito fora das fontes que temos, porque a aula é muito curta, 1h30. Mas, por favor, faça isso. Então, que Deus possa estar abençoando e sirva de reflexão. Tchau, tchau.